fez aí o Pod Hiper. Ó, já estamos no ar. Já entrou aí. Aqui ainda não. Entrou, então belezinha, 7h25. Entrou. Entrou aí? Entrou aí, Fábio? Não. Aí o link você vai mandar como? Só primeiro. Não, entra aí. Não sei. Deixa eu ver. Entra na área, o Fábio aqui. Rola o link, já tá lá. Ó, a live tá aí, tá vendo? Ali vai aparecer os comentários pra você. Se alguém mandou algum comentário, vai você ver. Peraí. Quer pôr a internet aqui? Ah, tá. Entra no seu Facebook. Da rádio, né? Dá pra explicar na área. Isso. Não tô seguindo? Não, segue a página. Segue a página, né? Esse daí não é. Ué. Você tem que seguir o RD. Não parece que você segue a página da rádio. É o Facebook mesmo. Ó, RD. Aí você compartilha aqui. Compartilhar o link. Estamos ao vivo no estúdio da Rádio Hipercidade para mais um podcast Hiper. Eu quero desde já agradecer a você que está nos acompanhando, agradecer a você que futuramente vai estar vendo esse podcast, e nós vamos estar aqui hoje numa entrevista ótima, maravilhosa aqui no nosso estúdio, no nosso podcast. Antes, falar com você o seguinte: é importante você curtir, compartilhar, fazer seus comentários. Então, você que vai estar vendo esse podcast aí, dá aquela curtida, faz aquele teu comentário. Você que vai estar vendo futuramente esse podcast, porque ele vai ficar disponível nas nossas redes sociais, dá aquela curtida, dá aquele teu comentário e também compartilha, porque é muito importante a sua participação. Nós estamos aqui, mas dependemos de você estar também conosco. Então, curte, compartilhe e faça seu comentário. Dizer o seguinte: eu sou Fábio Castilho, conhecido aqui como Bob na cidade de Iperó. A gente está aqui na Rádio Hipercidade, fazendo esse podcast semanalmente. E vá nas nossas redes sociais, faz aquele seu comentário, dá aquela curtida. Estamos tanto no Facebook como no Instagram, tá bom, pessoal? A sua participação é muito importante para nós. Eu, como sou um apaixonado por podcast, eu estava até falando aqui com o nosso entrevistado a respeito disso. Para mim, podcast hoje, ele é fonte de informação, ele é fonte de conhecimento, e eu até convido você também a fazer isso.
dá uma curtida nos nossos podcasts aqui da Rádio Hipercidade, dá aquela curtida lá, vai lá no YouTube lá, procura lá um canal maneiro lá que tem um bom podcast que possa atender ali seus objetivos que você quer, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito no conhecimento para você. Beleza, pessoal? Hoje, nosso podcast aqui vai ser muito 10. Eu estou aqui com o Robson Onuman. Boa noite, cara. Boa noite, meu parceiro. Tudo E aí, bem? tudo bem? Opa, sempre, só alegria. Não, e a gente se abraçou ali, né? Quando eu cheguei aqui no estúdio, a gente deu aquele abraço forte, né? Porque a gente é grandão, né, cara? Os caras grandão é bom pra abraçar pra cacete. Duas criaturas pequenininhas, né? Quando se vê, quer ser abraçado daquele jeito, né? É isso Cara, aí, meu olha, querido. foi um prazerzaço você ter aceitado o nosso convite, tá bom? A gente fica muito feliz aqui com a tua presença. Pra gente aqui é sempre uma honra, cara, receber pessoas assim fantásticas e principalmente pessoas fantásticas da nossa cidade, né? Você é de onde, cara? E como é que tu veio parar aqui em Peró? Então, eu sou natural de São Paulo. Primeiramente, gostaria de dizer que o prazer é todo meu de poder estar tendo a oportunidade de participar disso. Nossa, cara, certo? tamo junto. Fico muito feliz. Bacana. E dando continuidade à sua pergunta, eu sou natural de São Paulo, sabe? Nasci em São Paulo e aí, mediante essa loucura que foi crescendo em São Paulo, a gente resolveu buscar um pouco da tranquilidade de uma cidade do interior. E aí, como a gente conhecia Iperó há um tempinho, aí falou, Iperó é uma cidade pacata, tranquila, sabe? Se adequou àquilo que a gente achou legal, falou, vamos partir para lá, buscar um pouco de tranquilidade lá. E aí estamos aqui por causa disso. Não, e isso é um fenômeno que tá até hoje. Isso tem mais ou menos o quê? Uns quase 30 anos, né? Agora vai fazer em média de uma faixa de uns 27 anos. 26 a 27 Pra você anos. ver, 26 Já faz anos, um tempo há bom. 26 anos atrás você já estava incomodado, né, lá em Sim. São Paulo, né? Sim, Você vê sim. que é um fenômeno que vem até hoje, que até hoje vem gente das grandes cidades para ir para o interior, né? Isso aí Sim. é um fenômeno que não acaba, né? Tanto que quando eu estava em São Paulo, você vê, na infância a gente gostava de estar ali sentado na calçada, ficava um tempinho ali, podia ficar a hora que fosse tranquilo, depois de um tempo, todo mundo ficou só dentro de casa. Hoje, graças a Deus, você vê aqui em Iperó, mesmo com essa onda crescente, a gente fica de boa, tranquilo, que é o que a gente busca pra vida, né? É porque em Peró Tranquilidade, ainda tem essa questão pitoresca de cidade interior, né, cara? Sim, sim. Eu, por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro, né? Certo. E da onde que eu vim, cara, lá de Nova Iguaçu, é uma cidade enorme, entendeu? Meu bairro, cara, ele praticamente, o centro comercial do meu bairro é 3 vezes maior do que o centro comercial aqui de Iperó. É gente pra caramba, uma loucura. E aí, quando a gente resolveu sair do Rio de Janeiro, nossa ideia, eu e da Diana, era ir para um lugar, né, do Brasil e tal, né, que a gente pudesse sair um pouco daquele centrão do Rio de Janeiro, aquela violência toda, né? Tranquilidade. E eu cheguei aqui em Peró, cara, em 2009, né? E eu me lembro, cara, que eu cheguei aqui em Peró de manhã, 6 horas da manhã, soltei na rodoviária de Sorocaba, né? Vim pra cá. E, cara, eu fiquei espantado, né, cara, pela tranquilidade da cidade, isso em 2009. Até demais, né? Até demais, né, Até cara? demais. Mas assim, cara, é uma cidade que eu gosto muito e me adotou e a gente leva no coração. E, Robson, cara, vamos falar, cara, você é um desenhista ou é um artista, cara? Eu poderia dizer que a gente é meio que um misto disso tudo, sabe? O misto disso É tudo? um misto disso tudo, que nem doutor. Digamos aí que a gente pode estar, a gente tá envolvido aí na arte em todas as suas facetas aí, está envolvido em tudo quanto é tipo de movimento de arte. Apesar da minha arte mais forte hoje em dia ser o desenho, né? Que é o que eu mais faço, mas, que nem doutor, eu posso dizer que eu sou desenhista e artista. Então é um misto de tudo. É um E como é misto que nasceu isso, cara? Do nada você começou a desenhar quando era garoto? Como é que foi isso? Desde pequeno, na infância, igual a maioria das crianças hoje em dia aí gosta de desenho, eu sempre fui um apaixonado por desenho desde a minha infância, só que aqui é aquilo, alguns optam por dar continuidade, continuar com isso, enquanto outros abandonam. Eu optei pelo lado de dar continuidade, então sempre tive a minha vida ali envolvida com desenho, meu pai e minha mãe sempre me incentivando a isso e dando apoio, que é o que eu acho que é 100% necessário hoje em dia. Você precisa de apoio para poder não abandonar as coisas que você sempre ir em frente, né? E aí meu pai e minha mãe me davam muito esse apoio. E aí com isso daí eu fui sempre seguindo, cada vez com a curiosidade crescente, porque isso é um mundo que é muito vasto, a gente nunca aprende tudo, sempre a gente está buscando algo novo. E isso daí me encantou, poder seguir algo que eu sei que sempre, não importa o quanto eu aprendo, sempre vou ter o que aprender. Então isso é uma coisa
Tá, e assim, cara, eu queria ter uma curiosidade disso. Como é que foi nesse período de adolescência, né? Essa questão do desenho, né? Porque geralmente a gente que é adolescente, né? A gente é muito desapegado com as coisas, né? Certo. E como é que foi ser apegado ao desenho como adolescente, né? Como é que foi essa sua experiência com isso? A minha experiência com isso é tipo assim, na época em que eu me apeguei com desenho, era uma época em que redes sociais, internet não era tão gente não crescente tinha igual é nada hoje em dia, disso, era muito é. escasso. Tanto que se eu quisesse, hoje em dia, qualquer criança com celular na mão pega um tutorial na internet, uma apostila na internet. Naquela época não, se a gente quisesse, a gente tinha que pedir uma moedinha pro pai da gente ali, acumular um dinheirinho e ir na banca de jornal e comprar a revista que tinha acessível no momento. E mediante a isso daí era pegando uma revista para poder ter uma referência para desenhar algo. Era quando que nós outros uma marcenaria jogava um gesso fora no terreno, a gente pegava o gesso para poder desenhar na rua, sabe, com gesso na rua, várias crianças se reuniam ali para desenhar na rua. Então o nosso sistema de arte era baseado nisso daí. A gente aprendia com essas condições que a gente tinha no momento ali, para mim sempre foi assim. Agora é legal isso, né? Essa questão de diferença de épocas, né? Como de hoje, né? Pro desenhista. Eu queria captar essa tua ideia nesse período. A imaginação, então, que fluía mais, né? Sim, a imaginação fluía mais, porque os recursos eram poucos, né? Hoje em dia, hoje em dia se peca muito, nas vezes, na falta de imaginação em algumas coisas, com uma demanda muito grande de possibilidades. Naquela época era totalmente o inverso. As possibilidades eram pequenas e você tinha recursos, assim, recursos eram pequenos, mas a criatividade da gente era muita. Tanto que a gente vivia sempre ali na rua, era desenhando para uma Copa do Mundo, os desenhos na rua. Chegava numa época de festa junina, a gente fazia desenho para festa junina. Era que com as revistas se reunia, os poucos amigos que tinham ali no bairro, ali a gente se reunia no final de semana numa mesa redonda para todo mundo desenhar e um dar opinião em relação ao desenho do outro, tudo baseado em gibi que a gente comprava na banca. Então cada um comprava o seu gibi, a gente compartilhava um gibi entre o outro e a gente desenhava um olhando o gibi do outro. E aí um dava uma opinião no desenho do outro e a gente fazia uma mesa de estudo de desenho assim. Esse era o nosso sistema de estudar lá na época em São Paulo, sabe? Eu vou falar uma besteira agora. Obviamente que arte, né, você não pode fazer essa comparação entre arte, porque a arte por si só eu acho que ela é bem funcional, ela é mutante, entendeu? Ela Sim. flui, entendeu? Mas assim, né, você hoje como desenhista, você percebe hoje mais uma facilidade de você ter um material para você ver e desenhar como daquela época? Você acha que, por exemplo, hoje está mais fácil, eu acabei falando uma besteira, né? Mas está mais fácil hoje de você obter recursos para desenhar? Não, eu não considero como uma besteira isso que você falou, não. Realmente eu acho que hoje em dia está muito, mas muito grande o acesso a inúmeras possibilidades diferentes de desenho. Tanto Isso não quer dizer que é fácil, não. Não, sim. A gente sabe que, tipo assim, cada pessoa assim que tem a sua arte, a sua maneira de fazer a sua arte, a gente sabe realmente a valorização que cada um tem nessa questão assim da dificuldade, sabe? Mas eu falo assim, a gente sabe dessa questão da valorização, a dificuldade, o que a pessoa que nos outros batalhou e estudou para poder chegar naquilo ali, a gente tem ciência disso daí. Mas quando a gente fala nessa questão realmente de o que tem acessível hoje que nos outros inúmeros materiais, inúmeros cursos hoje, né? Tudo, é muito, sabe? Essa questão aí realmente veio para ajudar muito, sabe? Isso ajuda muita gente, dá uma facilidade para essa questão de aprender. Hoje em dia não tem o que você queira aprender, se você tiver vontade de aprender, não tem o que você não aprenda, desde que você tenha vontade, né? Tá, e você chegou a fazer alguma formação acadêmica nesse sentido? Não fiz isso. Acadêmica para essa questão do desenho, que é a parte mais forte do que eu faço em relação a esses desenhos artísticos, essas coisas assim, essa questão não. Eu tenho formação em desenho técnico, mas que foi algo mais voltado para uma formação, digamos assim, uma formação industrial, assim, uma coisa mais empresarial, sabe? Para trabalho, sabe? Mas que não vou dizer que isso daí também não me agregou em muitas coisas, em desenhos que eu faço, agregou, porque tudo agrega, sabe? Só que a formação acadêmica, algo assim, acadêmico, assim, universitário para isso, eu não tenho, não. Sempre foi uma questão muito autodidata, sabe? Mas por que você não se especializou? Qual foi o momento, assim, que você pensou, mas
Você não viu que era necessário? Então, eu, na minha época de infância, eu não vou dizer que eu não tive a possibilidade de poder ter um estudo disso aí. Só que era aquela época em que nem diz outro, a gente estava mais preocupado em estar fazendo as coisas ali na rua, estudando, tipo assim, desenhando com os amigos, brincando com os amigos, a gente aproveitava a infância de uma maneira diferente. E eu, nessa época aí, era uma época que eu era, é até engraçado de se dizer, mas eu não era muito fã de andar de ônibus. Nessa época em São Paulo eu não tinha muito essa, não era muito fã disso, sabe? Depois, com o tempo, isso mudou, mas justamente na época em que eu não era fã de andar de ônibus, foi a época em que o meu pai e minha mãe tinham maiores possibilidades de poder estar pagando, de repente, um curso de desenho. Na época, queriam até que eu estudasse na Escola Pan-Americana de Arte, hoje muito conhecida, sabe? E nessa época, por medo de pegar ônibus, que é até engraçado isso, que hoje em dia eu não tenho nenhum, hoje em dia eu adoro, até durmo dentro do ônibus, sabe? A gente dorme. Então, nessa época aí eu tinha cisma de pegar ônibus e isso daí me bloqueou para não fazer o curso. Um curso que hoje não seria fácil para mim fazer, até por acessibilidade, por várias outras questões assim, seria muito mais difícil de fazer hoje em dia. Custos financeiros, tudo, sabe? Eu tive essa oportunidade e na época eu não soube aproveitar ela, sabe? Então foi o que mais me barrou foi isso. Tirando isso daí, as demais coisas de desenho que eu sempre vinha aprendendo no decorrer da vida, assim, foram coisas que não se fizeram para mim necessário algo acadêmico. Eu não vi a necessidade disso no momento. Aí eu acabei não buscando por não ver essa necessidade. Sabe? Tá, e quando você fala desenho, cara, eu vou fazer uma pergunta também idiota aqui. Existem tipos de desenho, então? Sim, com certeza. Eu posso falar tipos de desenho? Sim, existem vários estilos de desenho diferentes. Estilo de desenho é Isso. correto falar. Isso, estilos de Tá. desenho. Uhum. Então, assim, quais são hoje, assim, os estilos? Tipo assim, em relação a estilos de desenho, você vê, hoje em dia, eu sou muito aficionado por a questão do desenho acadêmico, certo? Desenho acadêmico, que eu faço muito essa questão de retratos de pessoas, sabe? Que isso daí se enfatiza pro lado de um desenho acadêmico. Mas hoje existe, que fora o desenho acadêmico, temos aí, que nós estávamos conversando agora ali, essa questão do desenho publicitário, sabe? Que é a pessoa que faz o desenho mais voltado realmente para publicidade, para divulgação das coisas, sabe? Tem o desenho acadêmico, tem esse desenho publicitário, e todos eles se enquadram dentro de uma categoria de desenho artístico. Aí tem os desenhos artísticos voltados mais para essa questão de quem faz a caricatura, quem faz, né, cartoon, pessoas que fazem quadrinhos, tudo enfatizado dentro do desenho artístico. Cara, e como é que é o mercado disso, cara? Você falou agora de cartoon, né? Sim. Quadrinhos e tal. Cara, esse negócio de quadrinho, cartoon ainda continua forte ainda, né? Fortíssimo, cara? cara, fortíssimo. Essa questão é muito forte. Não, cara, eu tava esses dias pensando nisso, né? E tava dando uma pesquisada, né? Percebe que isso é um mercado, assim, bastante abrangente. Mas, assim, eu queria que você apontasse hoje, como é que é esse mercado hoje pro desenhista, né? Como é que você vê esse mercado hoje? A questão, eu tenho assim, a minha, às vezes eu falo assim, isso é uma coisa muito subjetiva, tem pessoas que têm opiniões assim diferentes em relação a isso. O meu modo de pensar em relação a isso, respeitando o modo de pensar das outras pessoas, é que essa questão também de você ser conhecido é algo que influencia muito nessa questão do mercado. Porque muitas vezes você ser uma pessoa com nome e super status em algo que você faz de desenho, não significa que você seja o melhor naquilo que você faz. Para mim, existem muitas pessoas que estão no anonimato e que não têm, às vezes, a possibilidade de ser conhecida, que é um exímio, sabe? Exatamente, né? É um desenhista maravilhoso, uma pessoa que é um artista. Você apontou, você realmente. E aí tem uma problemática aí, né? Eu tenho essa percepção que, infelizmente, o Brasil e o brasileiro em si é muito ruim culturalmente, não é? Por exemplo, a gente dá muita valorização ao artista, né? O cara que está na cabeça do negócio lá, Uhum. e tem muita gente por baixo, cara, que não tem todo o holofote, que fazem trabalhos mais incríveis, né? Sim, com certeza. E eu tenho essa percepção, cara, que nós brasileiros, eu não sei se você vai concordar comigo, né, cara? A gente não é muito voltado para essa questão da arte, né, cara, da cultura. Assim, obviamente que tem suas culturas regionais, tem suas artes regionais que tem muita valorização nisso. Mas a gente percebe que, por exemplo, eu não vejo, assim, um país muito voltado para isso. Não sei se você tem essa percepção. Porque, por exemplo,
Vamos pegar esses artistas que você pontou, que, porra, não Certo. são conhecidos, né? Pô, cara, esses caras não têm chance, né, cara, de aparecer, né? Não, a chance deles de aparecer é bem minúscula. Tipo assim, o que eu penso, assim, eu que, tipo assim, sou uma pessoa que, da mesma maneira, por exemplo, assim, você que é um aficionado, assim, por podcasts e segue todas as questões de podcasts, aquilo, eu sou uma pessoa aficionada por arte, então, por exemplo, eu sigo muitas coisas de arte que às vezes tem alguns, assim, que, tipo assim, quando você para pra pesquisar, você vê que existe muita coisa, cara. Existe bastante coisa. Tem alguns que às vezes não são tão divulgados, sabe? Mas, tipo assim, você vai, todo lugar que eu vou, seja eu vou pra Boituva, é um monte de artistas. Eu vou pra Sorocaba, nos encontros que tem lá. Você vê, recentemente, agora teve essa feira japonesa lá em Votorantim, lá, que eles trocentos artistas lá, amigos meus que desenharam lá na feira. Feiras que tem na praça em Sorocaba, o pessoal tá desenhando. Quando você vai nesses eventos de tatuagem que tem aí da Soro Expo Tatu, tem, tanto de gente que tem gente desenhando. muito boa. Então tem muita gente boa, mas o problema é que quando termina uma feira dessa e cada um vai pro seu lugar, cada um tá batalhando ali no seu cantinho para tentar ganhar um conhecimento, uma visibilidade, sabe? E aí é pouco visível isso daí. E aí se focam mais naqueles que tá em alta, tipo assim, por exemplo, eu admiro aí, por exemplo, só citar um homem que eu sou super sigo na referência aí de um conhecido como um dos melhores desenhistas da América Latina para desenho assim de retrato, por exemplo, Charles Lavezza. Você vê, Charles Lavezza é um baita de um artista maravilhoso que também se inspirou nas artes de Nelvis, um outro artista super top também. E ele próprio uma vez disse que ficou encantado de ver um menino que morava numa região de roça que não tinha acesso a material, a nada, olhar um desenho realista dele assim, ficar encantado com aquilo e catar um pedaço de graveto e começar a rabiscar com o graveto num terreno seco e conseguir na terra fazer um desenho realista com a terra a um ponto dele olhar e falar, olha isso que esse rapaz fez, cara, né? Olha isso que esse rapaz Caraca, fez. Robson, aí que tá, Sabe? Robson. Mas você acha que, por exemplo, cara, um exemplo, né? Um dia desse eu vi isso, veja bem, eu vou chegar à minha conclusão aí para o pessoal pensar que pode ser algum preconceito da minha parte. Mas um dia desse, cara, a mídia deu um cara que fez uns rabiscos lá, louco lá, um troço totalmente, no meu ponto de vista, é uma coisa horrorosa, né? Mas a gente sabe que a arte ela é democrática, é universal. A arte, a estética é uma questão de opinião, não é? Sim. Mas assim, eu achei de uma pobreza artística muito grande, né? E aí você aponta uma situação dessa, né? Um garoto lá do interior que um próprio artista ficou admirado pela qualidade, né? Uhum. Então, assim, cara, você acha que também hoje tem muita pobreza em termos artístico, cara? De repente, estou até te ofendendo fazendo uma pergunta. Não, mas... Porque a gente tá... Porque, por exemplo, eu não saco nada disso, né? Mas a minha visão, quando eu vejo um rabisco lá horroroso e a grande imprensa dá essa conotação toda, eu fico assim, putz, cara, eu sou capaz de fazer melhor do que aquele rabisco, né, cara? Eu acho que acontece muito essa questão, assim, do pessoal pegar a arte e ter a arte hoje em dia como algo muito, tipo... Muito assim, digamos, eu diria que é muito, tipo assim, muito financeiro, muito assim... Porque, por exemplo, assim, a pessoa chega e faz uma arte aí, o pessoal fala assim, a arte abstrata, uma arte moderna. A gente vê esses vídeos na internet que o cara coloca uma tela deitada e pendura uma lata em cima, fura os latas, os lados da lata, a lata sai virando assim. Não nego, tipo assim, se fosse pro cara chegar na mão e ele reproduzir aquilo ali, assim, eu vou fazer o simulado como se estivesse derramando tudo, mas eu vou desenhar as manchas. É uma coisa. O cara pegar e furar a lata e jogar é outra. No final, quando ele termina de fazer o efeito, fica aqueles outros, uma mistura de tintas assim, bonitas e uma arte que fica um negócio tipo, o colorido fica agradável, certo? Então, é tipo assim, como a gente sabe que tem vários públicos para essa questão de arte, então realmente vai ter uma pessoa que vai olhar um desenho de uma fotografia que você levou às vezes um mês para fazer e não vai dar para ela o mesmo valor técnico de trabalho e que dá, tipo, que se agrada do jeito que se agrada com aquela arte ali. Então, tudo bem, a gente sabe, a gente respeita essa diferença em relação ao que cada pessoa considera mais bonito e agrada a ela. Só que, você vê, eu já teve pessoas que uma vez um senhor chegou para mim e falou assim, é muito mais legal eu jogar várias tintas na tela e fazer uma arte totalmente assim moderna, contemporânea, do que eu fazer
uma fotografia, porque se eu quiser uma fotografia, em vez de desenhar, eu vou na fotótica e mando imprimir. E ele chegou e falou isso daí pra mim, sabe? Aí eu, na hora, eu olhei assim, respeitando totalmente o ponto de vista dele, eu pensei comigo, pô, mas aí onde que fica a valorização da pessoa que estudou toda aquela técnica no decorrer, construído no decorrer dos anos? Então, a arte, a gente pode dizer do ponto de vista de quem está vendo, né? Sim, do ponto de vista de quem está vendo. Ele pode chegar ali, bom, isso para mim é arte. Sim. É por isso que ela é democrática, né? Então, por exemplo, agora eu vou me corrigir, né? Quando eu falo do rabisco do cara que eu vi, mas do ponto de vista de quem está vendo, é arte. Sim, às vezes para uma outra pessoa, do ponto de vista que ela está vendo, ela olhou aquilo ali, ela se agradou com aquilo e aquilo ali trouxe às vezes um conforto para ela que para ela é muito mais agradável levantar de manhã e poder ver aquilo ali num quadro na sala dela do que propriamente ver às vezes um trabalho muito mais complexo com muito mais técnica, porque aquilo ali para ela porque a arte também ela tem que trazer essa questão, esse sentimento de você olhar e se sentir bem com ela, né? Cara, e vem cá, vamos falar um pouco dessa arte de rua, né? Certo. Que é mais grafite, não é isso? Sim, essa parte de grafite. Cara, como é que é isso, cara? Como é que isso hoje tá no Brasil? Ó, eu falo pra você, eu não tive a oportunidade de fazer essas artes, mas já conheço inúmeros artistas, inúmeros amigos, assim. Eu falo artista porque todos os meus amigos assim que fazem arte eu considero como artistas para mim. E eu já vi vários deles fazendo, tem grafiteiros muito bons aqui em Boituva mesmo, e eu um tempo atrás, quando estava frequentando estúdios em Sorocaba, dentre esses estúdios aí eles fizeram encontros de grafiteiros, e Sorocaba tem uma infinidade de grafiteiros, e eu num encontro desse eu tive a possibilidade de ver grafiteiros mais velhos, tipo assim, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, seja homem, seja mulher, seja menina, sabe, independente de sexo, de gênero, todos eles reunidos juntos ali, num paredão gigantesco, lado a lado, cada um escolhendo um pedaço de paredão para fazer sua arte. E a gente olhando artes diferentes, cada um expressando a sua maneira de ser na sua arte. Enquanto que nem os outros via o mundo como uma coisa de flor e fazia uma flor, o outro já via uma máscara, o outro já via uma letra, cada um via da sua maneira, fazendo isso aí, todos artes de rua, cada um se expressando da sua maneira. A expressão da sua maneira. Eu gostei muito dessa tua palavra aí, porque cara. Porque a arte de rua, ela é isso daí, a arte de rua, assim, ela é uma expressão, o artista, geralmente, ele usa isso daí para poder se expressar, o que ele pensa, ele coloca naquela arte, sempre tem alguma coisa dele na arte, sabe? Alguma coisa característica dele. E é, às vezes, marginalizado, né? Porque, por exemplo, esse tipo de artista hoje é muito vinculado à pinchação, né? Que são dois mundos totalmente diferentes, né? Duas formas de... né? Eu vejo um pouco assim nesse sentido, né? E também, aí eu faço a pergunta, hoje, para esse tipo de artista de rua, né? Que faz essa arte urbana, existe espaço para ele fazer isso? Porque, por exemplo, recentemente parece que o Sorocaba tinha um espaço nesse sentido, né, para fazer isso. Como é que funciona isso? O cara não vai desenhar no muro de alguém, né? Mas tem essa dificuldade, essa expressão urbana hoje, para o cara exercer isso? Hoje em dia tem muito essa questão, assim, de, por exemplo, eu tive conversando com alguns grafiteiros que eu vi lá, e tem muitos grafiteiros que às vezes, por exemplo, o cara vê lá um muro abandonado lá, que ninguém está utilizando para nada, está totalmente deteriorado, ele chega e pede uma oportunidade para alguém lá, se ele busca quem é o dono e vê com a pessoa, se a pessoa dá a possibilidade dele estar fazendo uma arte dele lá, certo? A pessoa, muitas vezes, por saber que a manutenção do muro é um negócio difícil, vai ter custos para ela deixa o grafiteiro fazer. Teve grafiteiro desses que, por fazer um desenho ali gratuito só para poder estar fazendo propaganda da arte dele ali, ele pôs a arte dele ali, depois inúmeros eventos em Sorocaba gostaram do sistema da arte dele e começaram a chamar ele para ele poder estar fazendo artes para eles nos eventos, certo? Então ele, tipo assim, ele vai fazer uma propaganda, vai fazer uma divulgação, qualquer merchandise, qualquer coisa assim, igual o pessoal pinta publicitário na rua, e eles pegam e se utilizam muito também de grafiteiros, porque enquanto às vezes você paga um publicitário que com o conhecimento dele ele
demanda um tempo maior para fazer, como o cara faz tudo de uma maneira muito mais livre, despojado, com os spray, ele já é acostumado na demanda dele que precisa fazer as coisas rápido, ele consegue entregar um trabalho impecável num tempo muito Pô, rápido. bacana isso, né? Sem desvalorizar o artista publicitário. Porque E é uma parada universal, que você acabou de falar, né? Você já foi no encontro, você vê lá garoto novo, você vê meninas, você Sim. vê velho, você vê uma galera, né? Uhum. E todos um aprendendo com o outro na hora ali, então é uma troca de informação. né? É universal, né? Porque Sim. às vezes a gente pode estar associando, né, o grafite àquele cara de rua, né? Mas tem Sim. garotas, tem Sim. coroa, entendeu? Uhum. E uma parada muito maneira isso. Não, com certeza. Tanto que eu conheci um senhor nesse evento aí de grafite. E o cara fazia uns grafite maravilhosos. Quando eu comecei a olhar o grafite do cara assim, eu falei, nossa, isso parece aquelas artes que o pessoal fazia em trem em São Paulo, sabe? Aí eu cheguei perto dele pra conversar com ele. Aí ele falou pra mim, não, agora eu vim aqui pro interior, eu tô fazendo isso. Mas antes eu era lá de São Paulo e a gente aprendia grafite realmente fazendo grafite nos trens. E hoje ele é super conhecido em Sorocaba com ferro modelismo. Ele faz os modelismos de trem em miniatura e todos os modelismos dele, tudo grafitado. Cara, eu já vi assim. esse cara já. Eu já Certo? vi. E ele já faz vi, já. ferro modelismo. E vem cá, você também faz artesanato? Eu gosto muito de artesanato. Hoje em dia eu tô fazendo muito menos, mas eu sempre fui envolvido com essas E que questões. tipo de tudo. artesanato você faz? Eu gosto, sempre gostei de fazer, tipo, esses trançados com linha, macramê, já fiz vagonite, já mexi com madeira, sabe? A gente, tudo quanto é tipo de coisa, assim, sou apaixonado por trabalhos manuais, certo? Além do desenho, assim, tudo quanto é tipo de trabalho manual, sempre gostei, ainda gosto muito. A gente não vê muito homem fazer esse trabalho de artesanato, né? É uma coisa mais, né? Quando você fala, minha esposa é apaixonada por artesanato, cara. Uhum. E ela faz artesanato e tal, essas coisas todas, né? E geralmente poucos, né? Eu mesmo conheço poucas pessoas, assim, do sexo masculino, assim, que você diz assim, faz, por exemplo, vagonite, por exemplo. Que Uma é vez, vagonite? vagonite parece um negócio de ponto cruz, assim, só que você faz desenhos numa toalha, numa parte rendada da toalha. E uma vez vendo assim desenhos, eu bati o olho numa revista, eu vi um desenho muito da hora, falei, nossa, que desenho bacana, não sei o quê. Fui pesquisar pra ver, fiquei sabendo que era vagonite, vi que o pessoal da terceira idade fazia lá, achei bacana. Falei, vou ver qual que é a experiência de fazer isso, porque é um trabalho manual que exige muito detalhe, não sei o quê. E aí tentei fazer da minha maneira, assim, elaborando o desenho, fazendo o desenho do meu jeito. E me agradei bastante, cara. Cheguei a fazer mais de um, assim. E eu, tipo assim, igual a gente conversou agora há pouco, eu gosto muito dessa questão de arte, eu busco aprender coisas diferentes de arte em vários segmentos. Para não ficar só no desenho, todas as questões, seja uma arte no desenho, seja uma arte manual assim, seja uma arte na madeira, seja uma arte que eu gosto até da arte na culinária, se for para fazer um desenho de alguma coisa de uma comida, tudo, só voltado para arte, todos os tipos de arte, expressões de arte. Bacana demais, cara, bacana. Pessoal, olha só, eu tô aqui com o Robson Onuman, depois eu vou perguntar para ele o que é esse negócio de Onuman aqui, não é? Se é americano, é japonês, não sei. Mas estamos aqui com o Robson, artista, desenhista, e eu quero já agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, tá? Ao Hérvito Ribeira Moto, botou aqui um Deus abençoe, maninho, a Kelly Fabiano, boa noite, a Conceição Loia Mota, vai em frente, olha que bacana, hein? E agradecer a vocês, tá? Que está aqui nos acompanhando. Pessoal, estamos aqui ao vivo nesse podcast maravilhoso. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, curte, compartilha, faz lá seu comentário. É muito importante a sua participação nos nossos podcasts. Nós temos uma programação vasta aqui na Rádio Hipercidade. Esteja sempre nos acompanhando nas redes sociais. Robson, vamos lá, cara. Eu vou fazer uma pergunta para você. Opa! O que é arte, cara? A arte, para mim, no meu ponto de vista, é uma forma de expressão. Tudo quanto é toda maneira que a pessoa se expressa, para mim, assim, que faz bem para a pessoa, é uma forma de arte. Seja a pessoa, tipo assim, a pessoa que se sente bem fazendo um desenho, a pessoa se sente bem de chegar e fazer uma arte, por exemplo, de crochê, a pessoa faz um crochê, a pessoa gosta de fazer um macramê, gosta de fazer um tricô, a pessoa fala, nossa, eu gosto da arte de cantar. Não, eu gosto de fazer aqui eu vou pra academia e gosto de fazer uma arte marcial no fim do dia, se extravasar numa arte marcial. Eu gosto de chegar na cozinha e fazer um bolo artístico, sabe? Seja o que a pessoa fizer, tudo quanto é tipo de coisa. E pra mim é aquilo que faz bem pra pessoa, é uma forma de arte.
Eu acho que a arte é uma maneira de se E expressar. você tem uma referência, assim, quem você admira hoje como artista nessa área de desenho, pintura? Você tem algum... Eu hoje, quando eu me baseio nos desenhos realistas, igual citei um nome aqui, eu sigo muito esse artista, o Charles Lavezo, sabe? Charles Lavezo, eu sigo muito ele, Lavezo. que é considerado um artista assim. Ele é... Qual a nacionalidade desse cara? Ele é brasileiro e ele que eles vão ter considerado um dos melhores desenhistas, retratistas da América Latina. Lavezo? Como é que escreve isso? Lavezo. Lavezo. Ah, já vi aqui, já. Pera aí, deixa eu ver aqui. Charles Lavezo. Charles Lavezo. Rapaz, o cara é fantástico, cara. Não, Bacana ele faz demais. uns trabalhos Cara, muito bacanas, ele é muito forte nessa questão de desenho realista hoje em dia, sabe? E aí E o estilo dele é acadêmico? o estilo dele é um estilo acadêmico, são desenho acadêmico. É, isso que eu tô vendo aqui, que é mais ou menos a sua linha de... Sim, que é essa linha de desenhar rosto, desenhar objetos rosto. abstratos, essas coisas assim, sabe? É voltada para essa questão, assim. Eu acho isso daí, eu acho que eu sigo ele, gosto muito do trabalho dele, sigo inúmeros outros artistas que, igual a ele, assim, são artistas formidáveis. E, inclusive, tem artistas que ele próprio indicou que ele segue, ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco, que eu repito, que não existe alguém que seja tão bom que ainda não se referencie em alguém. Sempre vai ter alguém melhor, né? Sempre vai ter alguém melhor, e a gente sempre vai ter o que aprender. Por isso que eu falo que a arte, além de ser uma expressão que faz bem para a pessoa sabe que todo estilo de arte, sempre ela nunca vai ser uma coisa estagnada, porque sempre você vai ter como evoluir ela, seja no aprendizado de um bolo, seja num macramê que você está fazendo, seja em qualquer área que você tiver, sempre tem que aprender. Isso torna a arte mágica para mim, sabe? Além do Charles Lavezo, né? Você tem alguma outra referência assim mais antiga? O que tu pensa assim? Eu na realidade, tirando o Charles Lavezo, assim, eu, sigo muito artistas, assim, que são artistas também de HQ, gosto muito, por exemplo, do Todd, na época tinha o Todd McFarlane, que fazia gibi, tem o Greg Capullo, que fazia gibi também, sempre fez, na época, os gibis do Spawn, sabe, muito famoso, né? Cara, cartoon, gibis, essas coisas todas assim. É uma gama muito grande, assim, de artistas. Muito grande, né? De artistas, né? Cara, vamos agora... Pessoal, olha só. A gente vai mostrar agora aqui alguns trabalhos, tá, do Robson. Mas antes de mostrar o trabalho, por que esse papo aqui de Onamã, cara? Isso é o quê, cara? Isso daí era uma brincadeira, era um trocadilho que tinha de infância, que eu sempre fui um aficionado por videogames, essas coisas, sempre gostei de jogos eletrônicos. E como muitos hoje em dia também, na infância, houve aquele momento em que a gente gostava de ficar ali um tempinho enfiado no Super Nintendozinho jogando, se acabando de jogar. E os meus amigos iam chamar às vezes para poder brincar, e se era um momento que eu tava jogando, eu falava, não vou agora não. Aí eu falava, não, ou não. Aí eu falava, não, vamos brincar, não. Eu ficava falando, não. Como eu falava meio enrolado, eles falavam que eu falava, ou não. E aí, nesse trocadilho de dizer assim, o homem que fala ou não, eles acabaram brincando com essa questão de ou não man. E começaram a chamar de ou não man como homem que falava não, só na zoeira, assim. E aí, essa brincadeira foi pegando, e virou um apelido de infância. Então, na infância, eu só era chamado de ou não man. E como isso para mim sempre trouxe um sentimento muito nostálgico de uma infância boa, que eu posso agradecer que tive, então eu, em nome dessa nostalgia... Mais ou menos, cara. Isso daí era na época, acho que eu devia ter aí os meus uns 10 anos, 11 anos. Qual é a idade hoje? Hoje eu tô com 43 anos. Você é praticamente contemporâneo, né? Eu tenho 55, vou fazer 56 anos. Certo. E quando você falou isso agora de boa infância, eu também tive uma boa infância. Sim. Então, graças a Deus. Éramos pobres, mas éramos felizes, cara. Por incrível que pareça. A gente não tinha nada, né, cara? Eu poderia até dizer que a gente tinha... A nossa riqueza era outra. Era outra, né? Cara. E às vezes quando a gente faz essa comparação de hoje, cara... Pô, hoje a galera tem tudo e não é feliz, cara. Sim. É uma loucura isso, né, cara? Vamos lá. Eu quero ver agora... Vamos estar agora, pessoal, mostrando um trabalho do Robson Onamã. E eu quero que você preste atenção, tá? Eu vou colocar aqui de frente, né? E a gente vai tentar aqui que ele fale desse trabalho que ele fez, né?
Eu vou começar logo para a parte de filmes, tá? Robocop, não é isso? Isso, Robocop. Cara, olha só que fantástico, pessoal. Vou estar mostrando aqui, não é? Vai estar aqui bem enquadrado, perfeito. É interessante, né? Você ver aí a qualidade, né, do trabalho dele. Vamos falar especificamente aqui, né? É um papel especial, não é isso? Isso, esse daí é um papel... Eu utilizo um papel acessível, que é o papel Canson, certo? Que muitos, tipo, nas papelarias encontram o papel pauta escolar de 150 de gramatura, que é o mais acessível, mas é o papel Canson ou pauta, desde que ele seja 150 de gramatura, existe várias, sabe? Vários acessíveis aí, 150, 180, é um papel mais espesso para poder ter uma durabilidade e um trabalho um pouco melhor. Isso é grafite. Esses Lápis. aí são trabalhos a grafite, tudo lápis graduado de grafite. E lápis não. Como é que é esse Esse- estilo de lápis? Nesse daí que eu fiz aí, esse trabalho foi feito nesse canson comum, usando lápis lápis da Faber-Castell, esse que todo mundo conhece como lápisinho verde, escrito da série 9000, é o lápis comum da Faber-Castell verde encontrado na papelaria, certo? Existem sim inúmeros outros papéis muito mais caros, inúmeros outros lápis muito mais profissionais com diferenças, mas a ideia aí sempre é mostrar que com algo acessível você consegue atingir um resultado satisfatório, Ah, legal. certo? Então, pessoal, aqui, ó, para vocês verem, né? A gente vai estar mostrando mais trabalho dele aqui, tá bom, pessoal? Vamos continuar essa parte de cinema aqui, né? Esse aqui, eu não sei se muitos vão lembrar. Quando eu bati de cara, eu lembrei que isso aqui é baseado num filme, né? Em que esse ator aqui interpreta um psicopata, né? Isso. Eu não me lembro o nome, rapaz, eu não me lembro o nome. Mas você vê aqui a riqueza de detalhes. Isso aqui você fez colorido, né? Isso, esse é um trabalho que ele utiliza giz pastel seco, porque as questões dos desenhos também são tipo todos eles têm todo um estudo de técnica e de materiais diferentes. Esse daí ele já é uma pegada para um treino de um material específico, que é um giz pastel seco, trabalhando junto com lápis de cor. Então ele trabalha giz pastel seco com lápis de cor e um papel craft, que é esse papel que o pessoal costuma utilizar muito para embrulhar embrulhos para presente, embrulhar Ah, coisas. ficou bacana demais, cara. Ficou E aí muito ele lindo. tem essa questão do trabalho do branco, né? Ele é tipo assim, o que valoriza que numa folha branca a gente não trabalha o branco, ele, se você olhar ele pela cor dele, ele tem toda a parte branca dele é realmente o branco é trabalhado. Então isso é uma Bacana. questão de estudos. Tá, esses aqui são os desenhos acadêmicos. Esses aí são desenhos. Beleza. Esse aqui que eu achei Esse em muito específico do craft aqui, ele estaria mais voltado para um lado mais artístico, sabe? Esses a grafite, eles são uma pegada mais acadêmica ainda. Gente, olha só, esse daqui eu achei uma coisa fantástica, né? Primeiro pela diversidade de cores, não é? E o casaco, o detalhe do casaco é fantástico. Fala um pouquinho desse desenho aqui, cara, que... Esse desenho, ele foi um estudo que eu fiz. Houve uma época aqui em Boituva aqui, que existia um estúdio de desenho em Boituva, que era um estúdio de um amigo meu que hoje tem um estúdio em Tatuí, que é o estúdio do David Leite, sabe? E eu lembro que na época eu fazia parte do estúdio lá com ele, a gente trocava muitas informações em relação a desenho. Eu frequentei um período o estúdio dele para uma troca de informação, sabe? E eu lembro que ele, tipo assim, via as coisas que eu queria me aperfeiçoar em relação ao desenho, e ele falava para mim, vamos tentar fazer um teste em determinada coisa assim, vamos propor uns desafios. E na época eu era meio desligado de desenho colorido, eu sempre fazia muito desenhos preto e branco, sabe? Estilo aquele do Robocop. E esse daí foi um dos primeiros desafios meus para fazer um desenho colorido, estudar um desenho colorido mesmo de uma forma mais aperfeiçoada. Deve ter sido difícil. E esse foi um dos primeiros estudos coloridos que eu fiz. E eu me agrado, por isso que é um desenho que eu falo que eu me agrado muito, porque além de ser é um estudo de aprendizado, tem envolvendo muita técnica, levei meses para fazer ele, levei muito tempo para fazer. E é sobre isso que eu falo, ele para mim ele é um estudo, por isso que eu guardo eles muito bem, sabe? Não, fabuloso. Pessoal, o que vocês estão achando, né? É um artista fantástico, né, cara? E a gente percebe aqui os detalhes, né? Você está agora nos acompanhando, você percebe aqui os detalhes, a diferença de cores, ou seja, essa quantidade de cores, os detalhes muito específicos, né? Até o sombramento, né?
Esse eu acho- desenho me fez ficar apaixonado bem por cor. bacana, né? Bem bacana. Aprendi a gostar de cor por causa desse desenho. E tem um cara aqui, um desenho que eu amei, né? Ontem mesmo estava até vendo um filme do Morgan Freeman, acabei falando aqui, tá, pessoal? Olha que coisa maravilhosa, né? O desenho do Morgan Freeman. Ele continua jovem, né? Pô, cara, ele já foi Deus. Super jovem. Né? Não, é Deus. Então, esse aí... Já foi presidente dos Estados Unidos. É fantástico, né? E ontem eu tava vendo um filme dele, que ele foi presidente dos Estados Unidos, sofreu um atentado, aquela coisa toda, e ele tava deitado na cama. Certo. E essas pintinhas dele sobressaíam, né? Até você colocou as pintinhas aqui do próximo aqui, o olho dele, né? Cara, ficou lindo demais isso aqui, cara. É o que eu sempre falo. Eu falo que desenho, pra mim, tipo assim, esses desenhos realistas, muito mais do que a execução do desenho é a questão da observação, né? Porque, tipo assim, duas pessoas podem ter a mesma habilidade para poder lidar com o lápis na hora que tá com o lápis na mão. O que vai diferenciar em relação a um nível de trabalho e outro é o quanto você tá com a sua vista, sua visão treinada para aquilo que você observa. Porque a gente faz o que a gente vê, né? Então, o desenho, para mim, ele é muito essa questão também de observação. É você treinar o ato de observar e cada vez melhorar nisso. Aqui você pega uma foto do Morgan Freeman, né? Isso. A gente Tá. pega uma foto do Morgan Freeman, aí eu pego e eu corto ela no tamanho que eu quero, enquadro ela do jeito que eu quero na folha, e essa foto aí eu trato ela para poder, tipo assim, deixar ela bem nítida. Geralmente escolho fotos com excelente qualidade, porque quanto mais qualidade me permite ver mais detalhes, e como eu faço o que eu vejo, eu preciso ver esses detalhes para reproduzir eles. E aí eu imprimo esse desenho, e esse desenho é o que eu vou utilizar como referência para me poder passar para um papel. Tá, e você também... Não, isso aqui é maravilhoso, né? O pessoal tá vendo aí. Faz o seu comentário, tá? Esse podcast vai estar nas redes sociais. É importante você fazer seu comentário, você compartilhar isso, porque são os artistas, né, que nós temos no nosso país e que... talentoso, né? Você é um cara talentosíssimo, né, cara? E essa foto do Morgan Freeman aqui é fantástica. Você também faz trabalhos, né? Por exemplo, se eu quiser fazer uma foto com um desenho, você faz isso. Sim. Não é? Tanto na questão da reprodução de fotografia, da pessoa chegar e falar assim, quero desenhar o meu filho, quero desenhar a minha mãe. Tu faz A reprodução. gente faz a reprodução de fotografia e também se a pessoa, tipo assim, quem gosta, eu quero, por exemplo, um tempo atrás aqui em Peró, eu desenhei um Hulk para um rapaz que era fã de Hulk. Eu desenhei um personagem de Assassin's Creed para quem gostava de jogo. Então, tipo assim, a pessoa, nossa, eu tenho uma arte bacana que eu gostaria que ela fosse feita em um trabalho manual. A gente faz também. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, alguns exemplos, né, desse trabalho que você faz, Esses né? aí são trabalhos, são encomendas pessoal. de desenhos realistas. Olha aqui, são desenhos realistas, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer... Você está casando, né? Quiser fazer, de repente, uma foto... De repente uma foto dos dos noivos. noivos, né? E tudo. A criança nasceu, você quer fazer um desenho da criança Da para poder criança. guardar, que são coisas únicas. Desenho, se eu mesmo pegar para fazer o mesmo desenho 2 vezes, eu não faço igual. Então você sabe que é um tipo de coisa que é único. Fez aquele ali, só existe aquele. Bacana. Então, por exemplo, o Robson, ele faz esse tipo de trabalho. Então aqui, por exemplo, tá aqui um exemplo, né, do trabalho que ele faz. Nós temos mais aqui, ó. Passar aqui. Opa. Olha aqui, ó, pessoal. Coisa mais linda, maravilhosa. Então, por exemplo, você quer fazer uma reprodução dos seus filhos, né, da sua esposa, ou você que está querendo fazer lá seus 30 anos de casamento, o Robson faz esse trabalho, né? Você vê, esse daí foi uma mãe que pediu para desenhar os filhos, a filhinha tinha nascido, fazia pouco tempo, pediu para desenhar os 2 filhos juntos, assim como a moça anterior, foi o namorado que pediu para desenhar, para poder estar presenteando ela, sabe? São Bacana toda uma maneira de um demais. presente único, né? Um Tá presente. vendo aí, pessoal? Maravilhoso. Temos mais um aqui, ó. Esse aqui ficou lindo demais, os detalhes, hein? Ó, eu sou suspeito para dizer, mas esse daí é um dos meus desenhos favoritos, cara. É um desenho que eu gosto muito desse desenho. Geralmente, quando você faz esse desenho, você faz em grafite preto e branco. Sim, esse é feito em grafite preto e branco. Esse daí, ele tá numa folha de sulfite para poder mostrar, para apresentar o trabalho, mas quando eu fiz ele, na realidade, ele tinha o dobro da folha. Ele era um tamanho A3. Ele dá 2 folhas de sulfite. Eu fiz ele bem maior. Todos os desenhos que eu faço na TV, esse daí é a filha de um amigo meu de São Paulo.
Então, como ele é um amigo de infância, a gente teve uma infância muito boa lá em São Paulo, e mesmo depois de adulto e toda essa vida nossa assim doida, correndo, a gente sempre teve contato, e ele certa vez pediu para mim desenhar a filha dele. Eu fiz o desenho daqui e enviei pelo correio para ele em São Paulo, e foi um desenho que eu fui fazendo no decorrer longo de tempo, assim. Apesar de ser um desenho que dá para se fazer mais rápido, como eu trabalhava de uma maneira muito mais frenética, eu só fazia nos tempos livres, ele falou, vai fazendo o desenho, e quando você terminar, você me manda. Ah, fantástico. Aí esse cara, desenho levou um fantástico. ano para ser feito, cara. Fantástico. Esse desenho ficou... Robson, é uma coisa linda, cara. Bacana mesmo. Robson, vem cá. Então, como é que a pessoa que quer contratar o seu serviço faz? Liga para onde? Se tem algum e-mail? Como é que funciona o negócio? Então, a pessoa que tem interesse em uma arte dessa daqui, eu posto as minhas artes na rede social, que eu tenho tanto o Facebook quanto o Instagram, mas eu utilizo muito mais o Instagram. Nesse meu Instagram, que tá até com esse nome da divulgação do Onoman, todo mundo me conhece por Onoman. Então, lá no Instagram tá no Onoman. Tá Onoman. Se a pessoa Bota lá o Onoman. Onoman já vai aparecer. Onoman. Isso. Pesquisou por Robson Ribeiro Mota ou Onoman, já vai aparecer lá um rostinho tipo um chapeuzinho do Mario lá, que é o meu perfil. Bacana. Por esse perfil, a pessoa consegue ter acesso ao meu número de celular, sabe? O meu Facebook, tudo tá lá no meu perfil do Instagram. Aí eu respondo a pessoa da maneira que for melhor para a pessoa perguntar. E fora essa questão também dos desenhos, eu sou uma pessoa muito aberta para essa questão de o que eu puder ajudar as pessoas, e eu ajudo. Que eu acho Aceita cheque, cartão de crédito, Hã? Pix, o que pintar, o tudo que certo. vier, tá tudo certo, né? Bacana, pessoal. E olha só, então você vai lá no Instagram, bota Onoman, tá? Pega lá as informações, faz contato com o Robson e você contrata esse serviço maravilhoso que ele faz. Vou te fazer uma pergunta. Você tem vontade de fazer uma exposição disso? Como é que é, cara? Porque talentos precisam ser mostrados. Eu acho que a arte, no meu ponto de vista, precisa ser vista, né? Sim. Você tem vontade disso? Já fez isso? Com certeza, cara. Nunca tive, assim, a oportunidade de estar fazendo alguma exposição, assim, algo que mostrasse, assim, publicamente o meu desenho. Nunca tive essa oportunidade, mas com certeza essa é uma vontade que todos nós, assim, desse meio artístico temos, porque a maior coisa que existe para um artista é poder mostrar o seu trabalho para que os outros possam ver ele, certo? Esse é o movimento da arte, fazer algo e mostrar para os outros conhecerem de uma forma, assim, livre, sabe? Isso Cara, com certeza eu gostaria e muito. Bacana, cara. Eu fico bastante feliz, cara, por esse podcast, né? Por esse talento maravilhoso que você tem, tá? A gente, a cada dia, quando a gente traz alguém aqui, né, pra gente fazer o nosso podcast, bater esse bate-papo maravilhoso, a gente aprende, né? Uhum. Porque são talentos, né, diversos que já apareceram aqui, são pessoas que não estão no aquele patamar das grandes mídias, né? Mas não se perde nada em termos de qualidade, talento, expertise, do que aquele cara que é o top, o bambambam da Sim. coisa, né, cara? E a gente se aprende com isso. Então, pô, cara... Estamos sempre aprendendo, né? sempre aprendendo, cara. Eu quero te parabenizar, cara, entendeu? Porque é uma coisa linda, né? Então, pessoal, procura o Robson, tá? Vai lá no Instagram dele, talento 10 aqui, tá? Na nossa cidade, um imperoense. E como tem vários imperoenses talentosos que a gente trouxe aqui no nosso estúdio, mais um que nós temos aqui. Cara, obrigado. Eu que agradeço de coração Obrigado de coração por essa mesmo. oportunidade. E se eu posso fazer só mais uma observação em relação a algo da arte, que é uma coisa que eu penso que eu gosto muito? Pode fazer, meu A amigo. minha observação que eu faço é o seguinte, eu, já vi inúmeras pessoas aí citando sobre os bens que a arte faz para a pessoa, muito além do próprio desenho, e eu sou uma pessoa que vivencio isso no meu dia a dia, porque como eu faço parte de uma escola e estou todo dia envolvido com crianças, eu vejo o quanto a arte transforma essas crianças em relação, psicológico e todas as outras questões, em relação a pais que já relataram para mim como que uma arte melhorou uma criança. Então eu acho que para mim, hoje em dia, quando a pessoa fala assim, eu sou da arte, eu sou um artista, eu tô mexendo com desenho, a parte principal, além de você ser reconhecido, se você puder ter essa oportunidade, que é uma coisa que eu tive e sou satisfeito de saber que a minha arte fez bem para alguma pessoa.
sabe? Então isso é uma coisa que eu acho que dá um valor diferente para mim, para a arte, porque eu pude ver dessa maneira assim que a minha arte realmente, verdadeiramente, ela fez bem para muitas pessoas, por relatos de pessoas que chegaram até mim e disseram de, às vezes, uma criança que estava deprimida por causa de não saber desenhar e ninguém na volta, tipo assim, queria desenhar, mas ninguém à volta olhava para o desenho dela e dava uma valorização. E o simples ato de você olhar para uma criança, olhar para o desenho dela e falar, nossa, olha que desenho bonito, para muitas pessoas isso parece uma coisa banal, mas isso daí para a criança que está recebendo faz toda a diferença. Isso daí faz não só para hoje, como para o dia de amanhã dela. E é a maneira da arte da gente estar transformando ela psicologicamente. Então eu acho que tem essa beleza da arte, que é uma coisa que não poderia ser deixado de ser dita, o quanto a arte transforma as vidas das pessoas dessa maneira. Parabéns. Eu sempre faço uma pergunta aqui no final, né? Você acabou já antecipando, né? Mas eu ia falar para você deixar o seu recado, né? Mesmo assim eu vou fazer, né? Como eu tenho essa tradição para dar essa oportunidade para o nosso entrevistado abrir o seu coração, né? E falar no seu despedida aqui do nosso podcast, volta a câmera para você e você dá o seu recado. Então, o meu recado, o que eu posso dizer em relação à arte é que qualquer pessoa, tipo assim, qualquer pessoa, às vezes você chega e fala assim, eu não sei desenhar, eu gostaria de ser um artista, eu não sou um artista. Para começar, que nem uma pessoa sentada numa poltrona, observando uma paisagem, que nem no silêncio com ela própria, ela já está apreciando a vida e ela está valorizando a vida. Então, para mim, que nem o simples ato de valorizar a vida, existe arte maior no mundo do que a arte da vida. A vida da gente é uma arte. Então, todo mundo, de certo, tem um pouco de artista dentro de si. Não exista qualquer pessoa que nem uma senhora que trabalha com limpeza, um homem que está construindo uma casa, uma pessoa que está fazendo um desenho, quem está dançando, quem está cantando, toda pessoa, todo mundo da sua maneira é um artista, cara. Todos. Isso daí é o que eu tenho para dizer para todo mundo. Isso aí você é um artista, mesmo que você às vezes não ache, que o simples fato de estar vivendo a vida é uma arte, cara. Então você é um artista. Todos somos. Pessoal, então estou aqui com Robson Onomen, artista, desenhista. O cara faz até artesanato, meu irmão. Gosta de cozinhar também, né? Parece que gosta de cozinhar. Com certeza. A gente come um pouquinho, viu? Eu vou dizer a gente que gosta. Vou falar que você é um artista completo, cara. Mas talento puro, entendeu? Eu agradeço demais, Robson, por você estar aqui conosco. Muito obrigado. Também a Rádio Hipercidade, muito obrigado. Fabinho e Kelly. São duas pessoas maravilhosas, um tal de Fabinho e um tal de Kelly. Esse tal de Fabinho e essa Kelly aí são... mas quem manda não é o tal do Fabinho, é a tal da Kelly, entendeu? Que tá aqui ao vivo nos acompanhando, que também, né, tem um podcast, não é isso, Fabinho? Quem que não conhece a Tia Fada, né? Quem que não conhece a Tia Fada, né? Isso, boa noite a todos. E lembrando que ela tem um podcast, né? Histórias que Educam, né? E na próxima sexta-feira, agora dia 26, vai estar recebendo aqui no estúdio da rádio a neuropsicóloga Gráucia Vercelino, que vai estar aqui presente. Bacana. Falando sobre o Setembro Amarelo, é isso? Setembro Amarelo, isso mesmo. Também nós temos o podcast, né? Isso do professor, né? Isso, o podcast do professor Leandro Meira. Isso. Ginga e Saberes. Você que quer se aprofundar, conhecer a história afro, né? Descendente, então é com ele, sobre a capoeira, que ele tem pós-graduação nessa área. Então, se você gosta desses assuntos, é o Ginga e Saberes com o Leandro Meira. É a arte é capoeira. A arte é capoeira, né? Pessoal, olha só, Rádio Hipercidade não para, nos acompanhe na rede social, tá? Nós estamos tanto no Facebook, Instagram, YouTube. E eu quero agradecer, tá? O nosso entrevistado que está aqui hoje, o Robson, Fabinho, Kelly, agradecer a você que está nos acompanhando nas redes sociais, tá bom? Vamos mandar aqui um abraço para Kelly e Fabiano, vamos lá mexer aqui. Programa ao vivo é assim, tá, pessoal? Tem que ter um pouquinho de paciência, hein? Vamos lá. As pessoas que deixaram aqui o recado, o Efton Ribeiro, a Kelly Fabiana, a Conceição Lóia. A Conceição Loyola aí, minha mãe, o Everton é meu Opa, irmão. dona Conceição, um grande abraço para a senhora. Deus abençoe, hein? Essa daí foi uma grande incentivadora, isso mesmo, hein? Incentivadora da arte, hein? Bacana demais, parabéns, tá?
A Kelly tá aqui falando. Oi, a tia Fada, contadora de história. Muito Nossa. abraço pra você, Kelly. 10 mesmo. Muito obrigado, tá? A você que está nos acompanhando, a você que vai estar vendo esse podcast, veja que vai estar nas redes sociais, não é isso, Fabinho? Vai estar nas redes sociais disponível. Você vendo esse podcast hoje com o Robson, você só vai acrescentar na sua vida conhecimento, tá? E é através do conhecimento que a gente consegue crescer, pessoal. Robson, isso aqui é um exemplo, conhecimento 10, talento 10. E é importante, cara, você buscar conhecimento e fluir, cara, no seu conhecimento. Na Sim. busca do conhecimento você vai fluir, você vai crescer e você vai conseguir viver de forma melhor nesse mundo. Conhecimento é tudo. Mais alguma coisa, Fabinho? E a tia Fada aqui, aquele Fabiano, tá falando que ele tem uma outra arte que ele sabe fazer, que é a arte de cantar. Ah, nós estávamos falando sobre aquela hora. Eu falei, são cantar? as minhas duas paixões, cara. Então vamos encerrar você puxando um cantorzinho aí. Vamos lá. Então vai encerrar agora cantando um trechinho de alguma música. Vamos lá. Ô, louco, olha só. Ao vivo, hein? Então vamos lá. Esta é a última vez que lhe vejo, somente vim dizer adeus e parti. E assim estamos encerrando o nosso podcast da Rádio Hipercidade. Boa noite, Muito pessoal. obrigado, gente.